mas muitos desses empresários têm dúvida de quando chegar no Brasil, quais são os primeiros passos, quem procura, se é um advogado, se é um contador. Queria que você comentasse um pouco essa necessidade hoje empresarial e o contrário também, depois, se você puder pegar o gancho. Tem muitas empresas familiares no Brasil que estão abrindo estruturas na Europa, estão abrindo estruturas no exterior. A pessoa física também tem o desejo de ir morar onde essa holding vai ser estabelecida, mas quer ainda continuar com negócio no Brasil e que essas empresas que restarem no Brasil estejam ligadas através de uma estrutura qual seja de holding ou de participação societária lá com as empresas que estão ligadas no exterior. Como é que você vê esse movimento aí? Olha, Rodrigo, você tem toda a razão quando você diz que existe muito receio. Você pega assim, dos investidores estrangeiros, muitas vezes investir no Brasil, e porque a gente sabe, eu vou falar de novo, chavão, empreender no Brasil não é fácil. Outro chavão, o Brasil não é para amadores. Isso é verdade. A gente vê até o brasileiro, que já conhece a nossa cultura, sofre na hora de empreender. A gente vê assim, pessoas aqui no Brasil que já têm uma bagagem, que já conhecem o nosso, que conhecem a nossa cultura, sofrem. Por quê? A gente tem uma burocracia, uma complexidade que são infindáveis. Então, uma empresa quer investir no Brasil por meio, estabelecendo uma outra empresa aqui no Brasil, estabelecendo uma empresa controlada aqui no Brasil. Então, porque você tem a empresa estrangeira e você vai ter uma empresa filha dela aqui no Brasil, uma subsidiária ou uma controlada. O tempo de abertura de empresas que a gente tem no Brasil é muito superior ao que você tem no exterior. Então, quando alguém aqui quer investir no exterior, o que a gente já viu aqueles casos assim, eu falei assim, olha, a empresa lá você abre no mesmo dia. Então, lá você consegue abrir uma empresa no mesmo dia. Hoje, a gente já caminhou bastante em termos de redução de tempo. Então, isso, a gente já reduziu bastante o tempo para você abrir uma empresa aqui no Brasil, mas ainda são muitos passos burocráticos. O investidor quer abrir uma empresa aqui, primeira coisa, ele precisa ter um representante legal. Então, o investidor estrangeiro, ele precisa ter um procurador aqui no Brasil. Esse procurador, que é uma pessoa física, precisa ser residente aqui no Brasil. Então, muitas vezes vem o cliente, mas eu quero que o meu funcionário lá de fora seja representante da empresa brasileira. Não, não pode. Você precisa colocar uma pessoa física aqui no Brasil que vai ser o representante legal. Passo seguinte, você precisa, essa pessoa jurídica estrangeira vai ter que ter um CNPJ aqui no Brasil. Então, você entra no sistema, pede o CNPJ, e a partir daí você vai poder iniciar os outros passos para inscrição estadual, para a inscrição da empresa, para a constituição dessa empresa aqui no Brasil.